Praticar o listening sem entender nada ajuda a aprender inglês? Essa é uma pergunta muito importante, principalmente para quem está começando agora a sua jornada nos estudos do inglês. Isto é, colocar algum material, seja ele de qual tipo for, vídeo ou só áudio, sem que você esteja entendendo palavra alguma, até porque você está começando, vamos supor, do zero, não entende nada. Isso funciona? Isso ajuda de alguma forma? Faz com que você aprenda alguma coisa do inglês mesmo não entendendo nada? Ou é apenas uma perda de tempo? É exatamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. E além disso, eu quero fazer um comentário muito importante a respeito do uso de legendas, porque eu sei que existem opiniões diferentes a respeito de usar ou não a legenda. E eu considero isso extremamente importante, também vou comentar neste vídeo. Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a este canal e vamos direto para o assunto. Para que a gente tenha uma resposta um pouco mais clara a respeito dessa pergunta, é importante que a gente entenda alguns aspectos do listening para que a resposta não seja algo evasivo e você entenda completamente, e não basta só eu dizer se sim adianta você ouvir sem entender nada ou não adianta você ouvir sem entender nada. Eu preciso apresentar alguns elementos para você e é o que eu vou fazer a partir desse momento. Veja bem, o listening, dentro dele existem alguns componentes que você precisa aprender que fazem parte do listening. Até porque ele é a chave, ele é o início, a porta para que você aprenda todas as outras habilidades da língua. Isto é, o reading, que é o ler, o writing, escrever, e por aí vai. E falar também, né? O speaking. Então tudo começa a partir do listening. Ponto. Mas existem alguns detalhezinhos do listening que é importante ser dito. Ou seja, quando você está praticando o listening, o que você aprende? Ou pelo menos deveria aprender. Você aprende o ritmo que faz parte da língua. Então você aprende o ritmo, aprende a entonação da língua, a forma de falar, a entonação. Você aprende os sons das palavras, tanto elas individuais quanto elas em conjunto, formando frases. Cada palavra tem o seu tipo de som e cada frase vai ter um som diferente, dependendo de se é uma afirmação, se é uma pergunta e por aí vai. Então você aprende os sons também. Mas você tem outros aspectos que são a compreensão, que você tem que aprender e vem a partir do listening. Você tem também a pronúncia, que vem, maior parte dela, a partir do listening também. E por fim, o vocabulário. E não necessariamente tudo que eu citei aqui, que foram 6 elementos, eu citei numa ordem correta. Não, eu citei aleatoriamente. Mas alguns desses que eu citei, você não vai aprender só ouvindo. O que é que você vai aprender só ouvindo, sem entender nada? Digamos que você é zero no idioma do inglês, não entende nada, palavra nenhuma, não conhece nada, começando do zerão mesmo. Você coloca lá um áudio de 5 minutos, um exemplo, e aí você começa a ouvir esse áudio todos os dias. Digamos que você fica aí, sei lá, um mês ouvindo esse áudio, mas sem entender absolutamente nada. O que você vai aprender com isso? Você vai aprender aquilo que é possível aprender, pegar, sem a compreensão, só de ouvir. Ou seja, você vai começar a pegar o ritmo da língua, você vai começar a identificar a entonação da língua quando a pessoa fala, devido à repetição desses 30 dias, você começa a pegar isso também. E você vai pegar um pouco, ter uma certa percepção do som que a língua produz quando a pessoa está falando. Mas na questão do som você não vai pegar absolutamente, você vai ter só uma ideia mais ou menos ali, até porque você ainda não conseguiu identificar palavra por palavra individualmente, o que vai dificultar um pouco você identificar o som de cada palavra. Então nesse momento o som você só vai pegar meio que um pouco, você vai pegar nessa mais o ritmo e a entonação. Agora o que você não vai pegar provavelmente só ouvindo? Você não vai pegar a compreensão, você não vai adquirir ela assim só ouvindo, sem nenhuma representação, sem nada. Você também não vai pegar muito bem a pronúncia, tanto porque você ainda não identifica as palavras individualmente,
quanto porque só ouvir não é suficiente para você já aprender a pronúncia, precisa de mais alguns elementos. E também vocabulário, você não vai pegar, não vai adquirir vocabulário só ouvindo sem entender nada. Por isso que é importante o listening compreensivo. Justamente por quê? Porque aí você vai pegar todos esses 6 elementos. Eu quero citar aqui alguns exemplos para ficar fácil de você entender. Por exemplo, essa frase aqui. Would you like to do something together? Would you like to do something together? Gostaria de fazer alguma coisa juntos? Se você não entende nada, 000, essa frase ela vai ser mais barulho para você. Só que conforme você vai repetindo, ouvindo muitas vezes, todos os dias, essa mesma frase, ela não vai ser só barulho, você vai começar a identificar o ritmo que existe nela. Would you like to do something together? O ritmo seria o quê? Isso é o ritmo, você vai identificar. Porque é como se fosse um compasso, são elementos musicais aqui. Então são compassos, o ritmo ali você identifica mesmo não entendendo nada. A entonação você também consegue identificar mesmo não entendendo nada. E o que seria a entonação nessa frase? A entonação é isso aqui, como se fosse a melodia. Would you like to do something together? Essa é a entonação. Agora, o som seriam, na verdade, isso aqui. O som, ele, de um modo geral da frase, seria isso. Would you like to do something together? Would you like to do something together? Esse é o som, mas você vai ouvir ele como se fosse um bloco só. Por quê? Porque você não é capaz ainda de identificar cada palavra nessa frase. Por exemplo, você vai ter a palavra Would you like to do something together? Então, cada palavra dessa produz um som diferente. E aí, quando são unidas, você produzindo elas de uma vez só, Would you like to do something together? O som fica um pouco diferente. Para você identificar esse som individualmente de cada palavra, só você compreendendo as palavras. Mas caso contrário, vai ser um pouco mais aquele som geral da frase completa, sem você discernir muita coisa. Por quê? Porque não é possível você conseguir ouvir os sons das palavras separadamente sem que você adquira vocabulário, sem que você entenda o que está sendo dito, sem que você conheça as palavras. Só de ouvir, isso você não aprende. Você não pega a compreensão, você não vai compreender só de ouvir, precisa-se de mais elementos. Você não vai pronunciar, entender, pegar a pronúncia só ouvindo, precisa de mais elementos, principalmente a compreensão, e você não vai adquirir vocabulário só ouvindo. Então o vocabulário, por exemplo, seria o quê? Seriam as palavras, você entender as palavras. Would you like to do something together? Cada palavra dessa aí forma os vocabulários dentro dessa frase. E sem contar a pronúncia, que seria o quê? Você ser capaz de reproduzir essa frase. Would you like to do something together? Would you like to do something together? Para você conseguir adquirir pronúncia, além de ouvir, você tem que pronunciar, você tem que falar, você tem que praticar. Vocabulário você vai ter que compreender primeiro, para depois você ir adquirindo vocabulário. E a compreensão, para que você compreenda, você precisa mais do que só ouvir. Para compreender, você vai precisar do quê? Você vai precisar de uma referência, de uma demonstração, seja ela uma ação, alguma imagem ou sim, legendas. Você vai precisar de algum desses elementos para que a compreensão comece a acontecer. Por exemplo, uma ação, digamos esse exemplo aqui, ó, bottle of water. Garrafa de água, bottle of water. Se você não conhece nenhuma dessas palavras e você só ouve bottle of water ou water bottle, se você não entende nada, vai ser só barulho para você. Você vai começar a identificar o ritmo, a entonação, bottle of water, mas você não vai pegar o significado, a menos que exista alguma ação demonstrativa
para que você tenha uma referência. Por exemplo, bottle of water, garrafa de água. Se eu só falar isso, você não sabe o que é isso e não vai procurar outras formas de identificar isso, só ouvindo, você vai até conseguir em um dado momento, por conta da repetição, vai conseguir reproduzir esse som. Aquela mesma situação de músicas internacionais que você não sabe nada da letra, mas você consegue cantarolar, ou embolar as palavras ali como se tivesse cantando certo mesmo. Por quê? Porque você identificou a melodia, a entonação, o som, de certa forma, no geral ali, e também o ritmo você consegue levar, mas você não compreende. A compreensão precisa de mais coisa. E aí, a demonstração em ação, na prática, seria uma pessoa, por exemplo, ou eu, no caso, pegar uma garrafa com água e começar a falar, demonstrando aqui, ó, bottle of water, bottle of water. E aí você, pela demonstração, você vai em algum momento entender que eu estou falando garrafa de água, porque eu estou fazendo isso aqui, ó, bottle of water, bottle of water. Bottle of water. Essa repetição e a associação com o que eu estou demonstrando para você, você vai conseguir começar a compreender de fato. Por quê? Porque agora você tem uma referência. Se não for uma pessoa demonstrando, tem que ser pelo menos uma imagem. Por exemplo, aí você continua ouvindo bottle of water, bottle of water. E aí alguém mostra uma imagem para você de uma garrafa com água. Bottle of water, bottle of water. Você vai assimilar aquilo ali em algum momento. Você vai correlacionar. Só pode ser garrafa de água. Toda vez que você ouve bottle of water, aparece uma garrafa com água, logo bottle of water é uma garrafa de água. Você vai fazer essa assimilação. Ou se não for assim, você tem que ir pelo que eu considero muito mais prático, que é o uso de legenda. Você vai lá, coloca a legenda lá, você vai lá ver o significado, bottle of water, é garrafa de água. Acabou, agora você sabe que bottle of water é garrafa de água, porque você viu a legenda. E eu quero fazer um comentário muito importante aqui a respeito de legenda já já. Então agora com a referência, com a demonstração, aquilo deixa de ser só um barulho para você, deixa de ser só um ritmo, deixa de ser só uma entonação. Começa a ser algo compreensivo. Agora, por ser algo compreensivo, você vai estar mais pronto para trabalhar a sua pronúncia e também para começar a adquirir vocabulário. Tudo isso precisa de quê? De compreensão. Então a frase "Would you like to do something together?" não vai ser mais só um ritmo, uma entonação, uma melodia. Vai ser algo compreensivo para você. Gostaria de fazer algo junto porque você viu alguma demonstração. Seja uma imagem, seja uma legenda, seja o que for. E agora, porque você está compreendendo, você será capaz de reconhecer com muito mais precisão os sons que são produzidos de cada palavra, das frases em si. Por exemplo, water bottle, ou bottle of water, vai ficar muito mais claro para você. Water, água, bottle, bottle, garrafa. Could you please give me the bottle of water? Não é mais barulho para você. Could you please give me the bottle of water? Cada palavra com os seus sons individualmente, você vai começar a identificar isso. Por quê? Porque agora você está compreendendo. Por isso que a compreensão é muito importante. Então, se você está começando agora, ou até mesmo você que já tem um determinado tempo na sua jornada e você quer utilizar materiais novos que você ainda não entende, o que vale mais a pena é você trabalhar já de começo a sua compreensão. Por quê? Porque trabalhando a sua compreensão, você vai aprender a pegar o ritmo, a entonação, os sons que são produzidos de cada palavra, ou elas em conjunto, a compreensão em si, também a pronúncia, o vocabulário, tudo isso vem junto quando você trabalha a sua compreensão. Então, o listening precisa ser compreensivo para que você realmente avance no inglês. E como que você tem que fazer isso? Como que você deve fazer isso? Eu indico sempre que você trabalhe os dois tipos de listening, muito importante, que é o listening ativo e o listening passivo. Como que isso funciona? O listening passivo é aquele tipo de listening que você não vai ter muito trabalho com ele. Você vai ouvir o inglês
fazendo alguma coisa, você só vai ouvir. Você não vai precisar ficar parando, dando pause, nada disso. Você vai ouvir, trabalhar o seu listening ali ouvindo. Muitas coisas você pode não entender, mas trabalhar ali sempre ouvindo. Isso você pode fazer o quê? Fazendo algumas as suas atividades no seu trabalho, algo que não exija tanto a sua atenção, e você tá ali com fone de ouvido, sempre ouvindo aquele áudio. Se dá para fazer isso todos os dias, em qualquer lugar ou quase em qualquer lugar que você tiver, que não exija tanto a sua atenção, e ali você está ouvindo o tempo todo. Esse ouvir passivamente, sem você estar ali muito analisando as coisas, te ajuda demais, te dá uma base muito boa para você avançar na sua compreensão, no seu listening. E você também tem o listening ativo. Esse listening ativo vai te dar mais trabalho. Nesse caso, o que você vai fazer? É bom que você faça isso você estando em casa, sentadinho lá no seu computador. Por quê? Porque você vai precisar analisar, você vai precisar ficar repetindo. Se tiver o texto, é importante que você leia o texto em voz alta daquele áudio que você está ouvindo, porque você já trabalha também a sua pronúncia, e o fato de você ler também aguça muito a sua compreensão. Então tudo isso faz parte do listening ativo. Você vai fazer anotações se você precisar, algum termo que você identificou, achou importante, você pode anotar para depois ficar revisando, vai treinar a sua pronúncia, a sua compreensão, adquirir mais vocabulário, ver significados de palavra. E aí nesse caso você vai muitas vezes precisar usar a legenda, principalmente para quem está no começo. E já aproveitando aqui esse gatilho da legenda, eu quero fazer um comentário com relação a isso. Muita gente diz que o melhor é você não usar legendas, principalmente legendas em português, porque senão você vai ficar só dependente de legenda, porque na vida real, quando a pessoa falar, não vai ter uma legenda embaixo para que você consiga entender. Tudo bem, até certo ponto eu concordo sim. Porque se você já está entendendo um determinado material, não faz sentido você ficar usando legenda, não. Agora você larga a legenda e vai nadar a braços, sem legenda, já que você entende a maioria das coisas ali. Mas se você ainda não entende, você está trabalhando a sua compreensão, não faz sentido você não usar a legenda, porque a legenda ela vai te ajudar. Não tenha medo de usar legenda, ela é o seu aliado, ela vai fazer com que você acelere na sua compreensão do inglês. Então no começo é importante sim você utilizar a legenda. Use legenda. Por exemplo, você começando agora, não entende nada, um áudio de 5 minutos. É importante que você coloque a legenda em português, para você entender o que é que se passa ali. Aí sim, agora você já entende o que se passa, coloque a legenda em inglês, só em inglês. E continue ouvindo aquele mesmo áudio, trabalhando a sua compreensão. Esqueceu alguma coisa? Dentro do listening ativo. Vai lá, verifica aquilo de novo que você esqueceu. Ah, lembrou? Beleza. Toca a bola para frente e vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Algumas vezes você não vai precisar nem ficar parando mais, porque você vai pegar pelo contexto. Ah, lembrei dessa palavra aqui, quer dizer isso, quer dizer aquilo, dentro daquele áudio de 5 minutos. Depois que você já está mais confortável, aí sim você desliga também a legenda em inglês e vai sem legenda agora. De preferência, coloque esse áudio no seu celular e fique só ouvindo o áudio. Se for um vídeo, transforme em áudio, já que você compreende bastante aquele áudio de 5 minutos, agora você pode deixar a legenda um pouco de lado. Mas quando você não compreende, é importante você utilizar a legenda, porque isso não vai entrar por osmose na sua mente, cara. Não vai. Você precisa de uma referência, você precisa de uma demonstração. E uma coisa mais prática para isso eu considero é a legenda. Você não vai ter alguém ali demonstrando cada coisa que fala para você. Bottle of water, mostrar a garrafa de água, ou mostrar uma foto. Você não vai ter isso, cara, você não vai ter esses elementos. Mas a legenda você vai ter o tempo inteiro ali. No YouTube, por exemplo, você tem a função de legenda. Por que não utilizar? É uma ferramenta. Não tenha medo, não tenha preconceito com relação a usar legenda. A legenda é sua aliada, ela vai fazer você acelerar demais na sua compreensão. É importante que você use legenda, pelo menos no começo. Não tem essa de que você vai ficar viciado em legenda, de que você vai ficar dependendo de legenda o tempo todo. Se você depende de legenda ainda, é porque você ainda não compreende, simplesmente. Se não compreende, continue trabalhando a sua compreensão, o seu listening, continua ouvindo, até que um momento você vai compreender.
Quando passar a compreender, você não vai precisar usar mais legenda. Não tenha medo de usar legenda. Ela é sua aliada. Agora eu quero dar um recado muito importante, principalmente para você que está começando agora a aprender inglês. E até mesmo para você também que tem pouco tempo para estudar. E você que já tem algum tempo aí estudando, mas sente que está estagnado, precisa melhorar e quer dar uma alavancada, quer dar uma avançada mais rápida no seu inglês. Isso é possível. Existe um método que pode fazer você aprender inglês 5 vezes mais rápido. Ou seja, você vai acelerar o seu processo de aprendizado 5 vezes mais rápido do que normalmente aconteceria. Se você quiser conhecer esse método, fica aí a minha recomendação extra para você. É muito importante, vai trazer um resultado extraordinário para você. O método, o link dele vai estar aqui na descrição, caso você queira conhecer para acelerar o seu resultado no inglês. O link na descrição, vai lá, nem que seja para você dar uma olhada de curiosidade, para você entender por que acelera 5 vezes mais rápido o seu resultado. Link vai estar aqui na descrição. Bom, se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui também no canal se você quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo que você recebeu neste vídeo. Também deixa o seu comentário para eu saber a sua opinião a respeito do assunto de hoje. E de novo, se você quer acelerar o seu resultado no inglês, aprender 5 vezes mais rápido, principalmente você que tem pouco tempo, você que está começando agora e quer ter um resultado mais acelerado, o link estará na descrição para você conhecer o método que pode te levar por esse caminho. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!